Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 112, Primeira Ordem, Espíritos Puros. Já falamos sobre a terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos. Já falamos sobre os espíritos bons, que são da segunda ordem. E agora chegamos à pureza. A pureza, ela está relacionada com a superação de todas as provas, com a vitória sobre todas as paixões. Então, um espírito puro é aquele que, nas inúmeras encarnações que ele foi desenvolvendo a partir da sua criação, ele fez boas escolhas. E, chegando a um determinado estágio, ele não precise mais reencarnar, porque já não há lições, não há provas para serem cumpridas. Então, o espírito puro é aquele que venceu, que chegou num estágio de superioridade tal que ele tem o conhecimento intelectual e tem também a prática da moral e da lei de amor que Deus estabeleceu para todas as suas criaturas. Então, esse é o nosso futuro. Todos nós fomos criados iguais, simples e ignorantes. E o nosso futuro é atingir esse estágio. Como que nós vamos chegar até lá? Através das inúmeras experiências. Quando nós vencermos a nós mesmos, vencendo o orgulho, a vaidade, e conseguimos praticar a lei de amor plenamente em todas as situações que a vida nos oferecer. Os espíritos puros não são anjos que têm uma vida de contemplação, né? As pessoas têm essa ideia, né? Que Deus criou anjos e que esses anjos têm todos os privilégios na sua existência, não tem que fazer nenhum tipo de esforço. Não é isso. Um espírito puro, ele se transforma em preposto de Deus. E é importante instrumento para auxiliar o Criador na evolução das criaturas. Então, o nosso exemplo de espírito puro é Jesus. Jesus é o governador do planeta. Ele está entre nós desde a época em que o nosso planeta ainda era uma bola de fogo e trabalha incessantemente através dos seus mensageiros, através dos seus prepostos, para que nós encontremos os caminhos para evoluir. Então, o fato dele ter atingido o mais alto grau de pureza não significa que ele vai ficar inativo numa vida contemplativa. Qual é o benefício de encontrar a pureza? Aí vou para o paraíso e ter os meus desejos satisfeitos. Nada disso. Quanto mais evoluído o espírito, maior a sua vontade de ajudar, de praticar o amor, de auxiliar aqueles que ainda não compreendem a vida segundo as leis de Deus, e vai trabalhando para nos mostrar o caminho. Então, nós olhando para Jesus, vendo o sacrifício que foi feito de encarnar na Terra, mesmo tendo atingido o grau de pureza que ele já se encontrava, ele encarnou na Terra, ele caminhou entre nós, ele suportou a hipocrisia, as perseguições, sem nenhum tipo de queixa, nenhum tipo de revolta, nos compreendendo plenamente a cada experiência vivida, mas principalmente com o objetivo de exemplificar os caminhos que nos levarão à perfeição. Então, essa é a ideia que nós temos do espírito puro. Ele não precisa mais reencarnar, mas não tem uma vida ociosa. Ele vai trabalhar incessantemente pela evolução, pelo progresso dos seus irmãos mais novos, que somos nós. Eles estão sempre presentes, nos intuindo, nos auxiliando. Eles encarnam como mensageiros e vêm vivenciar experiências, trazer exemplos de como nós podemos encontrar o caminho da perfeição. Então, esses são os espíritos da primeira ordem, são os espíritos puros, aqueles que já desmaterializados, hoje são governadores planetários, são os prepostos de Deus. Muito bem. Seguindo o estudo do Livro dos Espíritos, na questão 114, Kardec começa a abordar a progressão dos espíritos. Então ele faz uma série de questionamentos
sobre como é que é a nossa existência, como que Deus nos criou. E começa na questão 114. Né? Os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? A resposta vem: são os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Então, Deus não criou privilegiados ou perseguiu outros injustiçados. Ele nos criou a todos simples e ignorantes. E a nossa evolução depende do nosso próprio esforço. A resposta dos imortais é muito clara. São os próprios espíritos que se assemelham, que se melhoram, e melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. É o nosso esforço em nos aproximarmos da prática do Evangelho que vai nos tornando pessoas, espíritos melhores. A questão 115 diz assim: entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu uma missão, com o fim de esclarecê-los e de fazê-los chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Para eles, a felicidade eterna e sem mescla consiste nessa perfeição. Os espíritos adquirem esses conhecimentos, passando pelas provas que Deus lhes impõe. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais depressa à meta que lhes foi destinada. Outros só a suportam murmurando e assim, por culpa sua, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Simples e ignorantes. Por que isso? Porque se Deus criasse anjos, se ele fosse privilegiar alguns, já criando-os dentro da perfeição, como seria? Ele não seria infinitamente justo se fizesse para alguns perfeitos e outros imperfeitos. Ele seria injusto. Então ele não é. Se a criação fosse de perfeitos, todos seríamos anjos, todos seríamos perfeitos, já na criação. E como seria isso? É como se Deus criasse robôs com uma programação perfeita e que executasse plenamente as suas ordens, sem individualidade. Então Deus nos cria assim, simples e ignorantes, e nos dá o livre-arbítrio para que nós escolhamos os caminhos para deixarmos de ser ignorantes. Então, a responsabilidade pela velocidade da nossa evolução depende das nossas atitudes, do nosso empenho, do nosso esforço. E também os méritos das conquistas nos pertencem, assim como os deméritos dos nossos erros. Então Deus nos criou simples e ignorantes e pela sua infinita misericórdia nos dá condições para que nós aprendamos a partir das experiências vivenciadas. Sim, Ele é justo, bom e misericordioso, porque nos cria todos iguais e dá a cada um as mesmas oportunidades. Então aí está a justiça. Como cada um aproveita essas oportunidades, aí está relacionado com o livre-arbítrio. Por isso que ele fala no final, outros só suportam murmurando, e assim, por culpa sua, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Quer dizer, a nossa felicidade, a nossa perfeição, tem que ser construída pela nossa vontade. Bom, são muitas as questões que abordam essa progressão e nós vamos abordando isso semana a semana, porque o nosso tempo já está terminado. Então, a partir da semana que vem, nós retomaremos na questão 115A. Vamos elevar os nossos pensamentos até o mais alto e buscar a sintonia com o Pai Maior. E mais esse dia, em que pudermos estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, compreender um pouco melhor da nossa própria natureza. Essa semana, a nossa irmã Lucinha retornou à pátria espiritual.
Muitas foram as oportunidades, muito trabalho foi realizado. E nós temos que agradecer ao Pai a oportunidade de ter convivido com ela, nesses anos em que pudemos juntos trabalhar pela nossa casa, pela Associação Espírita André Luiz. E rogar ao Pai que a ampare, que os bons espíritos, os mensageiros da nossa casa, possam acolhê-la nesse despertar para a verdadeira vida, no retorno merecido, depois de longos anos de trabalho e dedicação ao próximo, nas grandes lições de aprendizado e de amor. Que Deus a abençoe, Lúcia. Desperte bem. Elevamos o nosso pensamento em gratidão a Deus, ao Mestre Jesus, rogando ao Mestre Nazareno que derrame suas bênçãos sobre todos nós, que retire todos os fluidos impuros, que nos traga serenidade e paz. Mestre, muito obrigado, Senhor, pela doutrina maravilhosa que nos oferecestes e que consola os nossos corações, nos mostrando o caminho da imortalidade, nos permitindo participar de reuniões mediúnicas, onde comprovamos essa continuidade da vida e a manutenção dos nossos sentimentos e desejos. Que a vossa paz e a vossa luz permaneçam entre nós e que nos fortaleça, Senhor, diante das duras provas pelas quais passamos, mas que tenhamos a certeza de que estás conosco. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa noite a todos.